Então, pessoal, nós iremos falar sobre o Yom Kippur 2024. São 10 dias dos quais o Eterno, o nosso Deus, Ele abre os livros para registrar o nosso nome e principalmente no livro da vida. O primeiro versículo que eu quero ler com vocês é esse de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Mas antes de ler, deixa eu te explicar algo. Todo mundo fala assim, a tradução de Yom Kippur não significa o dia do perdão? Sim ou não, irmãos? O dia da expiação, né, também. Então, esse dia do perdão, tem gente que fala assim, olha, eu não vou fazer essa campanha, eu não vou fazer esse propósito, porque Jesus já me perdoou. É verdade, Jesus é o nosso Yom Kippur. Mas deixa eu te dizer algo, esse dia, o Yom Kippur, não é apenas só o dia do perdão. Não tem só esse entendimento. Só para tu ter ideia, e nesse ano eu não vou falar sobre essa série de assuntos não, eu vou ficar só no básico para todo mundo entender. O Yom Kippur também é conhecido como o dia do servo sofredor, o dia do grande shofar, ou Hagadal, o dia da diáspora de Israel. No Yom Kippur se proclama a bênção do jubileu, ou as 7 bênçãos do jubileu. No Yom Kippur é a abertura e o fechamento dos livros. E o Yom Kippur, além de ser o dia do perdão, também são os dias de juízo. Dias de quê, irmãos? Então nós vamos ficar hoje com 2 entendimentos aqui. Diga comigo, o dia do juízo e os livros abertos. Nós vamos falar só sobre isso. Mas tem todas essas coisas. Perdão, o dia do servo sofredor, o que é que Jesus cumpriu no Yom Kippur, tudo isso. Mas eu quero que você preste atenção, principalmente nesse entendimento, porque o Yom Kippur, nesse período, são os dias dos juízos que Deus libera. E quando eu falo libera, ele não é liberar só para uma ou outra pessoa, não. É toda a humanidade. Certo? Toda a humanidade. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, dizendo assim, portanto, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, seja elas boas ou obras más. Ok? Diga comigo, todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10, eu vou citando aqui os versículos. Quem quiser ir acompanhando aí naquelas Bíblia de celular é mais rápido, né? Eu vou citando aqui um monte de textos aqui, tá? Romanos capítulo 10, ou Romanos capítulo 14, versículo 10 diz assim, mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que despreza o teu irmão? Pois todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo.
Se você percebeu, o primeiro versículo que eu li fala de obras que eu pratiquei boas e pratiquei coisas ruins. Já nessa segunda leitura aqui desse outro versículo de Romanos, ele está falando de problemas que eu tenho entre as pessoas, com as pessoas. Coisas que eu julguei ser, sei lá, ríspido, mal educado, defraudei alguém, enganei alguém, coisas nesse sentido. Então você percebe isso. E ele está falando que existe um tribunal que nós vamos comparecer. E as duas coisas você vai perceber um entendimento só, que nós iremos comparecer diante desse tribunal para sermos julgados por obras. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Yom Kippur não é só o dia do perdão. São os dias em que nós comparecemos diante do tribunal de Deus. O nosso problema, a nossa teologia cristã, e eu até acredito também nessa teologia cristã, porque dentro do entendimento cristão, 100% cristão, o dia do tribunal vai ser só lá na glória. O dia do tribunal só vai ser lá no céu. Quem é que criou esse entendimento sobre o tribunal de Deus? Ou para quem foi revelado primeiro? Para os judeus, irmãos. Então, querendo ou não, toda a base cristã que a gente tem, a raiz vem da onde? Hebraico, os judeus. Então preste atenção, para os judeus, o tribunal de Cristo, ele acontece todos os anos. Lógico que eles vão falar que é o de Cristo, né? Mas o tribunal de Deus. Todos os anos, no dia em que o sumo sacerdote, ele entra na presença de Deus, no Santo do Santo, para fazer expiação pelos pecados, é o dia que Deus vai julgar a nação, vai julgar o povo de Israel. E nesses dias, irmãos, são dias aonde que eles vão se arrepender, se lamentar, vão chorar, vão jejuar, vão buscar a Deus, sabe para quê? Para que eles possam receber de Deus perdão. Nós estamos num período agora nesses dias, chamado de Rosh Hashanah. Diga comigo, Rosh Hashanah. Significa cabeça do ano. E o que é isso? Diga comigo, 40 dias. Quantos dias, irmãos? São 40 dias, irmãos, que os judeus começam a tocar trombeta. Começa o quê? Chamando toda a nação para o arrependimento. O Yom Kippur é o dia mais importante que existe para a nação de Israel. É o dia mais importante porque é o dia em que Deus vai determinar se aceita o arrependimento deles ou não. Porque eles sabem que são os dias em que Deus vai bater o martelo para abençoar ou para sentenciar de uma forma negativa. Você consegue entender isso? Então, preste atenção. Todos os anos eles vivem isso. Todos os anos eles vivem isso. Você vai se perguntar, mas por que 10 dias? Por que o apóstolo Eliseu faz 10 dias de oração? Por que nós vamos começar na quarta-feira, principalmente? Apesar que amanhã eu já vou fazer uma live, na terça também, aí eu vou pegar direto depois. Vamos fazer um pré-Yom Kippur, uns 2 dias a mais aí, de oração. Porque eu vou começar as orações, irmãos, no primeiro dia. Que dia, irmãos? No primeiro dia do ano novo bíblico, que vai ser agora quarta-feira, de terça para quarta. Ok? Os 10 primeiros dias do ano, são os dias mais importantes do Rosh Hashanah, ou seja, do cabeça do ano.
Porque no 10º dia vai culminar no quê? No Yom Kippur. Nesses 10 primeiros dias do ano novo, são os dias em que os judeus acreditam que Deus ele abre os livros, e principalmente o livro da vida, para dar sentença na vida das pessoas. Todos os anos, quando eu falo desse Yom Kippur e dessa passagem bíblica, eu rodo o vídeo para vocês do Silvio Santos. Silvio Santos, na época do Yom Kippur, teve uma vez que ele deixou vazar, ele mesmo falou da boca dele, que eram os dias que eles estavam, como ele era judeu, né? Silvio Santos, que esse ano nos deixou, né? A lenda. E ele falou no programa do Teleton, que é inclusive um programa que ele faz obra social, ele vai doar. E você pode procurar, você que está aqui no Instagram, no YouTube me assistindo, procura aí, Silvio Santos e Yom Kippur. Não sei qual é a sua religião, não faz mal. Qualquer que seja a sua religião, existe só um Deus. Você acredita em Deus, então só existe um Deus. Não importa qual a religião que você professa. Amanhã, por esta hora, eu estarei fazendo o meu jejum. A partir de amanhã, no crepúsculo, no entardecer de amanhã, vocês sabem que eu sou judeu, e amanhã eu faço questão de amanhã ter a minha aliança com Deus. Amanhã eu começo o meu jejum, é um jejum completo de água e de comida. E por que é que nós, judeus, fazemos este jejum? Quando termina o nosso ano há 10 dias atrás, então, Deus nos dá a incumbência de nós fazermos uma reflexão, de nós verificarmos o que é que nós fizemos no ano que terminou. Se nós fizemos o bem, se nós realizamos algumas obras que foram louváveis, nós pecamos muito, então nós temos 10 dias, do último dia do ano que termina até amanhã, quando começa o dia do perdão. E no dia do perdão, Deus pode perdoar os nossos pecados. E no dia do perdão, Deus pode colocar o nosso nome no livro da vida. E se Ele coloca o nosso nome no livro da vida, isso significa que nós vamos viver mais um ano. Mas o que é que nós devemos fazer para que Deus nos coloque no livro da vida? Nós devemos dar com raiva, mas dar. Se você às vezes está no seu automóvel, alguém bate no seu automóvel, você leva um susto, e alguém quer um auxílio, você dê com raiva, mas dê. Porque aí você vai ter mais alguns dias de vida ou mais alguns meses de vida. Se você der sorrindo, se alguém chega perto de você e pede, você se comove e você dá com o seu coração, você vai ter mais dias de vida. Você vai ficar no livro da vida por mais dias. Quando você dá, dê com a mão direita, mas não espere receber nada com a mão esquerda. Dê com a mão direita, mas não espere receber nada com a mão esquerda. Você vai ter mais dias de vida. Isto quer dizer que os seus pecados poderão ser amenizados, poderão ser diminuídos. Agora, dê, mas não permita que a pessoa saiba que você está dando. Não humilhe a pessoa, dê. Faça com que ela entenda de que você está dando por alguma razão, por algum trabalho que ela fez para você, por algum serviço que ela prestou a você, mesmo que você não precisasse do serviço nem do trabalho. Dê, mas não permita, não faça com que ela saiba que você está dando, para que ela não fique humilhada. Agora, se você quiser mais dias de vida, se você quiser que os seus pecados se diminuam ainda mais, então dê para uma instituição. Essa instituição vai realmente fazer com que o seu donativo, com que o seu dinheiro seja bom aproveitado. Então, você dê, porque eu tenho certeza que o nosso Deus vai nos dar mais dias de vida, dias de felicidade, dias de alegria, dias de saúde, e todos nós seremos abençoados, não só os judeus, mas todos nós que colaboramos, todos nós que respeitamos o sofrimento dos nossos semelhantes. Eu tenho certeza que nós vamos receber não só o perdão de Deus, como dias alegres e felizes. Tu vai ver ele falando sobre isso, que é o dia de doar, que é o dia de dar a melhor oferta, que é o dia que ele fala assim, a pessoa pode estar com raiva, alguém bater no vidro do seu carro e pedir uma ajuda, você dá nem que for com raiva, porque são nos dias em que Deus vai potencializar toda a doação, toda a oferta, toda a contribuição em dobro, 7 vezes mais. Aí tem várias teorias judaicas que
que envolve o Yom Kippur. Mas deixa eu te falar algo. São os 10 dias em que Deus grava o nosso nome. Esse é o entendimento. E lá ele vai falar desse jeito, para que Deus possa nos lembrar nesse ano novo que começa, de liberar bênçãos nas nossas vidas. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o cântico de Ana. Ana, quando teve Samuel, ela fez um cântico, uma música. E entre várias palavras que Ana fala é: Deus é quem abate, quem mata, e Ele é quem dá a vida. Deus é que eleva, e Deus que também põe lá embaixo. Deus é o que faz a pessoa prosperar, e Deus é quem também permite a pessoa ficar pobre. Ela vai fazendo esses paralelos. No Yom Kippur, irmão, essas sentenças para toda a humanidade vai ser liberada. Inclusive tem um cara, um cientista político, cristão e meio judaico também. Ele criou um compilado, só para você ter ideia. Ele criou um compilado de informações sobre o Yom Kippur. O que acontecia na história da humanidade no período do Yom Kippur. É um livro que dificilmente você vai achar em português, que é O Segredo do Shemitah. Nos outros anos atrás que a gente falou sobre o Yom Kippur, eu preguei também sobre o Shemitah. O Shemitah é um acontecimento profético que acontece na nação ou nas nações, e sempre acontece em períodos do Yom Kippur. Sabe um Shemitah bem conhecido que todo mundo conhece? Se eu falar para você 11 de setembro, você lembra do quê? Aí, as Torres Gêmeas. Foi nesse período. E eu sei, irmão, que da época do... Eu não sei se eu gravei essa coisa de adolescente, porque eu era adolescente naquela época, né? Eu gravei essa coisa que depois que as Torres Gêmeas dos Estados Unidos caiu, o dólar só... Porque eu lembro que eu queria comprar um videogame, era baratinho. Naquela época eu queria um videogame e era baratinho. Depois o negócio, ó, o dólar, que com o real era quase igual. Já teve época do real ficar até um pouquinho a mais do que o dólar. Depois daquilo, ó, mudou o fluxo financeiro de muitas nações. E os Estados Unidos então nem se fala, né? E o cara fez um livro com vários acontecimentos a níveis nacionais e mundiais, tudo nesse período do Yom Kippur. Inclusive o ataque a Israel ano passado, né? Que invadiram lá, e a gente pode nem falar muita coisa aqui, foi nesse período também. E os caras fizeram de propósito, que era o período que os judeus estavam mais conectados a Deus, mais querendo ficar em paz, mais querendo buscar a Deus. Quando os judeus estavam ali, né, com a mente em outra coisa, aquele grupo terrorista veio e pá! Você percebe que isso não é só natural. Você percebe que existe uma força espiritual por trás disso, irmãos. Então, Yom Kippur são os dias do juízo. São os dias em que Deus decreta quem prospera, quem enriquece, quem vai ser curado, quem vai ficar doente, quem vai isso, quem vai aquilo outro. É dentro desse entendimento, porque são os dias em que Deus vai bater o martelo. Aí, qual é a aplicação que a gente faz para nós agora? Se tu quer prosperar, são os dias em que tu tem que se apresentar diante de Deus. Existe uma lei aqui no Brasil, que eu acho que deve nas outras nações também deve ter. Dentro do entendimento jurídico do Brasil, existe uma forma de se executar a justiça, que é o seguinte: foi marcada uma audiência para você, ok? Para você se defender,
e apresentar ali as suas provas. Quando o advogado teu ou você não comparece nas audiências, você pode perder o processo e o juiz, olha só a expressão, julgar a sua causa à revelia, porque você não se apresentou para defender a sua causa. Os dias de juízo para nós e para o judeu é assim. Se ele não se compromete, ele não aparece, ele não participa do Yom Kippur, na cabeça dele, aquele ano, as causas, os pedidos, os desejos, as coisas que ele queria que Deus abençoasse, o trabalho, a profissão, o casamento, e sucessivamente qualquer uma dessas coisas, é como se ele não tivesse mais acesso àquelas bênçãos, porque ele perdeu o momento, ele perdeu a audiência. Já pensou? Então na mente dele tem isso. O Yom Kippur, então, além de ser os dias do juízo, que nós comparecemos diante do tribunal de Deus, e eu repito, na nossa escatologia cristã e passiva, esse dia do juízo é só quando a gente chegar lá na glória. Para os judeus não, Deus está julgando aqui a todo momento. Se você for perceber, todo mundo está cansado de ouvir sobre a lei do retorno. O que você planta, você colhe, o que você faz, ou seja, toda ação tem uma reação. O que é essa reação? Senão você já colhendo aqui em vida muitas coisas que você plantou no passado. Então há muitos acontecimentos negativos na vida das pessoas, que é Deus permitindo isso acontecer, que a gente poderia mudar. Aí, irmãos, a partir de amanhã, 18 horas, põe aí o Instagram aí, vira aí, põe um papelzinho para quem está na live, @pastor Eliseu Lustosa é o meu Instagram, para quem, estou falando isso para quem está assistindo posteriormente no YouTube, tá? 18 horas, amanhã, segunda-feira, 18 horas, eu vou abrir uma live. Nós vamos ter sempre um pedacinho de palavra sobre o Yom Kippur e depois oração. Pouquinho de palavra e oração. E orar para quem estiver ao vivo também. Então, eu aguardo todo mundo, tá aí. @pastor Eliseu Lustosa. Pois bem, além dos dias do juízo, além desses dias de juízo, é o dia em que Deus também abre os livros, e principalmente o livro da vida, certo? Que é o que o Silvio Santos vai falar lá no vídeo, que o jejum que eles fazem, as ofertas, as contribuições, faz com que ele, é como se as atitudes boas deles, o que eles estão fazendo para as pessoas, para ajudar pessoas, para contribuir com pessoas, é como se isso no mundo espiritual estivesse falando: Deus, eu estou aqui, eu compareci nessa audiência, eu estou participando dessa audiência, então julga minha causa. É basicamente isso. E no Yom Kippur que a gente vai fazer isso, é se apresentar diante de Deus para que Deus determine, para que Deus decrete, e decretos de bênção e de vitória para nossas vidas. É 10 dias, irmãos. Não sabe a campanha Projetando 2000, não sei o que a gente faz também? 12 dias de oração para 12 meses de bênção. O Yom Kippur é isso, o que a gente faz, né? Só que em vez de ser 12 dias, a gente faz 10, porque é os 10 primeiros dias do ano novo bíblico. Levítico 23, capítulo 23, do 27 ao 32, eu não vou ler, eu vou ler nos outros dias. Deus institui o dia da expiação. Aí ele vai falar os 10 dias, aí ele vai falar sobre esses 10 dias, tá?
O primeiro personagem bíblico, eu não vou me estender muito mais, tá? Mas o primeiro personagem bíblico a falar sobre o livro da vida foi Moisés. Foi quem? Êxodo capítulo 32, do 30 ao 35, diz assim: no dia seguinte, Moisés avisou o povo: vós cometestes uma falta muito grave. Contudo, vou subir ao Senhor e buscar uma expiação para o vosso pecado. Vocês cometeram uma coisa muito feia, que era o quê? Diga comigo: o bezerro de ouro, a idolatria, a prostituição que eles cometeram lá, o culto ao bezerro de ouro. O que vocês fizeram era muito feio. Vou subir a Deus para fazer o quê? Uma expiação. Versículo 31. Retornou, pois, Moisés à presença do Senhor e confessou. Fez o que, irmãos? Confessou pecado. Este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhes perdoe o pecado. Caso contrário, Deus, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escrevestes. Em algumas traduções, risca o meu nome do livro da vida. Se o Senhor não perdoar eles, risca o meu nome do livro da vida. Então respondeu o Senhor a Moisés: sim, de fato, riscarei do meu livro todos aqueles que pecam contra mim. Vai, pois, agora, conduz o povo para onde eu te orientei, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Entretanto, quando chegar o momento de punir o povo, eu os punirei severamente pelos pecados cometidos. E assim o Senhor castigou os israelitas com uma doença avassaladora. Portanto, exigiram que Arão lhe fizesse um bezerro de ouro para o cultuar. São as primeiras referências de duas coisas: o dia da expiação e também o livro da vida. Foi nesse período em que o povo se prostituiu. E só não morreram, irmãos, por causa que havia um intercessor. Por isso que Moisés, ele representa, ele tipifica, né? Teologia fala a tipificação de Messias, de um Messias. Ele tipifica a vida de Jesus, porque Jesus é esse então que sobe no mundo espiritual e fala assim: ó, o Eliseu fez tanta coisa errada, ó, o Eliseu é um pecador dos mais miseráveis que tem, mas perdoa ele por isso e por isso e por isso. Jesus faz isso por mim e por você. Mas você pode perceber que a consequência do pecado, por mais que a consequência é eterna, qual que é a consequência eterna do pecado, irmão? Lago de fogo, inferno. Por mais que a consequência eterna não é executada, o povo aqui ainda foi castigado severamente. O livro da vida é aonde o nosso nome está escrito, para que Deus nos lembre de nos perdoar, de nos prosperar, de nos curar. Olha, você sempre vai ver do Antigo e do Novo Testamento as referências inclusive vou ler aqui para vocês uma referência do Novo Testamento: livro da vida e pecado. Filipenses capítulo 4, versículo 3,
Depois também vou ler Apocalipse 3, versículo 5 e Apocalipse 20, 12. Todos esses vai falar sobre o livro da vida. Uns dizendo que o nome está escrito e outros dizendo que o nome vai ser riscado. E riscado significa apagado. Riscado significa destruir, limpar, borrar, eliminar, abolir. Significa tudo isso. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, como Clemente, e com meus outros cooperadores, cujo nome está escrito no livro da vida. Cujo nome estão aonde? Irmão, tribunal de Cristo, livro da vida. Sempre você vai perceber, está correlacionado a uma coisa. Diga comigo, obras. Está relacionado o quê? Vou refrescar sua memória no começo do culto aqui, no começo da ministração. Todos nós hamos de comparecer diante do tribunal de Cristo para receber obras boas ou vamos receber punições ou bênçãos, ok? Depois em Romanos, Paulo diz assim, por que você não perdoa o seu irmão? Por que você não consegue dar certo com ele? Por que você não ajuda ele? Você se esqueceu que todos nós hamos de comparecer diante do tribunal de... Você pode perceber, tudo é atitude, comportamento, ação que eu tomo, boa ou ruim. Olha sobre o livro da vida, a mesma coisa. A mesma coisa. Paulo está dizendo o quê? Peço-te que ajude as mulheres que trabalham comigo no Evangelho, como Clemente e outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da... Ele está falando de pessoas que faz a obra, que ajuda ele na obra de Deus, e por essas pessoas ajudarem na obra, os nomes estão no memorial, gravado, escrito lá o nome da pessoa. Então você percebe isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o meu nome diante do meu Pai e diante também dos seus anjos. Ao que vencer, jamais eu riscarei do livro da vida. Olha a condição, nós temos que vencer o mundo, os problemas, as dificuldades, o pecado. Ao que vencer, ele não vai riscar o nome do livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi mortos, grandes, pequenos, que estavam diante de Deus. Diga comigo, abriram-se os livros. Fizeram o que, irmãos? Abriram-se os... Vou repetir, olha para mim. Abriram-se os livros. João tinha dito o quê? Eu vi mortos, grandes e pequenos. Tem a ver com gente de fama, gente de reconhecimento, tá? Gente grande, gente de muita influência e de pouca influência, gente muito conhecida e gente nem tão conhecida. Eu vi todas essas pessoas, eles estavam mortos, e abriram-se os, plural, irmãos, os livros. E outro livro, tem um monte de livro aqui, tá? Esses livros são um livro de obras. E abriu-se outro livro, que é o da vida, o livro da vida.
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O crente, ele morre, irmão, se ele vai para o céu? Essa é a pergunta. Morre ou não morre? Não morre. Na verdade, quem tem o seu nome escrito no livro da vida, quer dizer que ele não vai ser julgado com aqueles outros livros. Aqueles outros livros são os livros dos mortos. Eles foram julgados segundo as suas obras. É os livros dos mortos. Eu não vou nem entrar nessa polêmica, mas uma outra hora eu entro. Você sabe que os egípcios, naquele filme A Múmia tem isso. O livro da vida e o livro dos mortos. Já percebeu? Porque esse entendimento é algo espiritual. Então há pessoas que Deus enxerga, e se você compareceu diante do tribunal de Cristo no Yom Kippur, se você apresentou a sua causa, você vai ser lembrado. Se não, para Deus você não existiu. Você vai ser julgado como uma pessoa morta. Morta porque morreu fisicamente também, mas morta porque não teve uma vida com Deus. Então a questão de uma pessoa morta é isso, porque não teve uma vida com Deus, que viveu uma vida de pecado. Paulo fala que a segunda morte, é essa, por causa do pecado. Mas vamos lá. A palavra serão julgados, eles foram julgados, segundo o que constava naqueles livros. Essa palavra significa distinguir, separar, julgar, chegar a uma escolha, chegar a um julgamento, trazer um julgamento. Significa também, de uma forma negativa, rejeitar uma sentença ou condenar alguém. Significa tudo isso, julgar. Aqueles mortos foram julgados segundo as obras que estavam escritas no livro. Apocalipse capítulo 13, versículos 5 e 8, do 5 ao 8, diz o seguinte: foi-lhe dado uma boca para proferir coisas e blasfêmias, e deu-te poder para agir por 42 meses. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos céus aonde ele habita. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-lhe poder sobre todas as tribos, línguas e nações, e adoraram todos os que habitaram sobre a face da terra. Esses cujo nome não estão escrito no livro da vida do Cordeiro. Agora nós temos aqui um adicional, diga comigo: o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se você pega Apocalipse capítulo 13, certo? Pegou Apocalipse capítulo 13? Deus permitiu eles pecarem, eles fazerem adoração a demônios, fazer tudo que quiseram fazer. Não é a mesma coisa que eles fizeram no deserto, não? Com o bezerro de ouro? A mesma coisa, irmão. A fotografia profética é a mesma. Só que lá Moisés intercede e fala: olha, se o Senhor não perdoar eles, risca o meu nome do livro da vida. Mas aqueles que pecaram, eles já estavam fora do livro da vida, porque eles já estavam pecando. É o mesmo quadro profético. Por último, para a gente orar, eu quero ler aqui Salmos 69,
do 24 ao 29. Diz assim: deseja sobre eles, ou melhor, despeja sobre eles a tua ira justa, que o teu furor ardente os alcance, que sejam destruídos os seus palácios e que fiquem desertas as suas tendas, pois tem prazer em perseguir a quem punistes e acrescentam sofrimento a quem feriste. Agrega iniquidade à iniquidade deles. Montua tudo assim, ó. Agregar isso. Para que não mereçam usufruir da justiça. Que tenham os seus nomes apagados do livro da vida e jamais sejam escritos entre os justos novamente. Quanto a mim, grande é a minha aflição, grande é a minha dor. Protege-me, ó Deus, a tua salvação há de me elevar acima do sofrimento. Uma coisa que não vai dar tempo de eu falar hoje aqui, mas que nos próximos dias talvez amanhã eu falo um pouco sobre isso na live. Dias dos juízos e Yom Kippur. Livro da vida e Yom Kippur. Aprenda a separar isso. O Yom Kippur é o dia do juízo de Deus, para Deus liberar bênçãos ou condenar. Quem vai ser abençoado, quem não vai ser, Ele é que vai determinar. Então, se tu está aí com um problema no casamento, coloca diante de Deus no Yom Kippur. Deus, dá uma sentença aqui, liberta, restaura, muda, sei lá. Está passando um momento de enfermidade, de doença, Deus, dá um decreto nesse Yom Kippur para me ser curado. Quem vai determinar isso é o próprio Deus. Mas você tem que comparecer diante dele. Jesus, prospera a minha empresa. Jesus, abre as portas para mim. Tudo isso vai ser liberado, ou deliberado, ou executado, ou sentenciado no tribunal de Cristo, no tribunal de Deus. Além disso, o nome escrito no livro. Porque esse ano, quando tu começar a orar, os anjos, lá no mundo espiritual, eles abrem os livros e vê se o seu nome está lá. Tu está aqui na terra pedindo, Jesus, libera uma bênção, um milagre para mim. Os anjos vão olhar, deixa eu ver se ele está escrito no livro da vida do Cordeiro. E o que é isso? É para Deus lembrar de mim, de me abençoar. É como se eu fosse no fórum, aqui em Goiânia, fosse para a audiência, que estava marcada lá, e eu coloquei lá o meu nome, ó, meu nome aqui, a minha presença foi registrada aqui. Eu vim, aí o juiz vai pegar e vai ver, vamos ver se o Eliseu compareceu. É para isso, é para que Deus se lembre da gente e nos abençoe. E aqui no Salmo 69 ele dá mais um entendimento, que não vai dar tempo da gente falar, que ele diz aqui, ó, no versículo 28, que tem os seus nomes apagados do livro da vida, e que jamais sejam escritos como justos. Diga comigo, escritos como justos. Aí aqui entra um conceito, que é o conceito da tzedakah. Tzedakah, irmãos, é um tipo de ajuda que o judeu faz na época do Yom Kippur. Por isso que na época que o Silvio Santos falou do Yom Kippur lá, o que ele estava fazendo era tzedakah. Tzedakah é uma ajuda para os pobres, para necessitados. E lembrando que pobre e necessitado não é apenas, inclusive lá ele fala assim, olha, ao invés de você doar para uma pessoa ou outra, que às vezes você não confia, porque você dá para uma pessoa para usar droga,
dá para uma instituição séria. Aí ele fala, dá para a nossa instituição, que está ajudando essas pessoas. Porque o efeito é o mesmo no mundo espiritual, tá? Mas preste atenção, é uma ajuda que a pessoa dá, de tzedakah, para que outras pessoas sejam alcançadas por uma justiça financeira. De tzedakah é você se apresentar no mundo espiritual com ofertas de justiça. Ofertas de quê? De justiça. E isso Deus recebe, Deus responde de uma forma extraordinária. Você deve estar se perguntando, para a gente finalizar e orar, há algum voto no Yom Kippur? E eu vou dizer para você que é muito mais do que um voto. É uma oferta que pode ser de tzedakah, obra de justiça, justiça social, mas também no Yom Kippur é onde eles vão apresentar o cordeiro do sacrifício, aonde o sumo sacerdote vai apresentar aquela oferta e Deus vai decidir se recebe a oferta ou não. Só que não é apenas uma oferta, irmão, é um conjunto de coisas: arrependimento, choro, aquebrantamento, mudança de vida, mudança de atitude. É um completo, é uma soma de coisas que eles fazem durante 40 dias. Então, durante esses 40 dias, o que eles estão apresentando é arrependimento. Então, quando eles oferecem o seu cordeiro, o seu sacrifício de expiação, é muito mais para Deus, é muito mais do que Deus só perdoar. É isso que eu quero que você entenda. É muito mais do que para Deus te perdoar. Hoje, para nós cristãos, Jesus já nos perdoou e nos perdoa a qualquer hora, sim ou não? Mas o Yom Kippur vai além disso. É para Deus liberar uma sentença de vitória na nossa vida. É para Deus receber o nosso arrependimento. É para Deus receber a nossa justiça, mesmo nós sendo injustos, mesmo nós sendo pecadores, Ele assim recebe. Amém? E aí nas lives amanhã, depois de amanhã, a gente vai falar sobre isso. Se coloque de pé. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62 984 93 3100, é celular. Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2, @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa, @gmail.com. Ou através das contas bancárias: Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseuLustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union ou pelo PayPal,
pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 55 62 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.